estamos recebendo hoje aqui no Café com Atum o Gedeon Pitaluga, que é o presidente da OAB e candidato à reeleição. É isso, Gedeon? Pois é, Roberto. Estamos iniciando esse processo de discussão com a classe, com a advocacia de todo o Estado, e levando esse conceito que, na verdade, trouxemos nessa última eleição, de continuar mudando, continuar alterando, continuar investindo nessa advocacia jovem, de renovação, prerrogativas da advocacia. É um processo de discussão que vamos estar travando com a advocacia ao longo de todo esse processo eleitoral. Eu quero te fazer uma pergunta bem objetiva. Em que a ordem melhorou na sua gestão? Em vários aspectos. No aspecto administrativo, sobretudo, nós invertemos a lógica da ordem, de gestão da ordem. Nós tínhamos uma lógica de que o dirigente da ordem, ele acabava, por ser eleito, por ser legitimamente eleito, se servindo de vários privilégios que a instituição lhe concedia. Nós invertemos. O conceito hoje é de que o dirigente da ordem tem que servir a advocacia. Ele tem que ter esse propósito desde o início da gestão até o seu final. E a partir daí nós implantamos uma política de austeridade administrativa. Ando de ônibus quando vou a Brasília, a cada reunião do Conselho Federal. Sou o único presidente no Brasil inteiro que vai e volta de ônibus, não por outra coisa, mas para demonstrar exatamente esse compromisso com a austeridade. E a partir daí todos os dirigentes da ordem também só andam de ônibus ou sob suas próprias expensas. Não há nenhum subsídio da ordem de passagens aéreas. Ali implantamos desde o baile do Rubi para ser viável economicamente, não aquele conceito tradicional de que a ordem subvencionava o baile e a festa da advocacia, e implementamos isso em vários aspectos para poder proporcionar à advocacia uma gestão que possa contribuir e assistir o advogado. Hoje temos a terceira anuidade mais barata do país. Em 2017 era a terceira mais cara do país, mesmo sendo um estado pobre e carente como o nosso. Nós, com esses recursos que nós economizamos, fizemos aí quase 30 obras no estado. A regra que se tinha antes era algo em torno de 3, 4, 5. Nós fizemos muito mais pela advocacia ao longo desses 3 anos, desde sedes, salas, clubes. Implementamos muito ao longo de todo o interior, na capital. Fizemos uma revolução na Escola Superior de Advocacia, conferindo pós-graduações à advocacia, desde uma pós-graduação gratuita para 250 advogados de processo civil e civil, com expoentes do direito nacional. Aí também estendemos isso a direito minerário, direito do agronegócio, direito processual e penal. Fechamos um tempo de cooperação também com a UFT para poder fazermos um mestrado também na Escola Superior de Advocacia. Fizemos o programa Anuidade Zero, que muitos questionavam, diziam que não era factível, que era renúncia de receita, e hoje é um sucesso. Tem mais de 4.000 advogados que aderiram, e mais de 200 ou 250 empresários que hoje disponibilizam, estão credenciados à advocacia em todo o estado. Fizemos mais de 20 desagravos, ou quase 20 desagravos. Até então nós tínhamos tido 3, 4 ou 5 desagravos em 32 anos da nossa instituição. Então, por exemplo, o primeiro desagravo na região do Bico, a primeira desagravo no interior, o primeiro desagravo contra magistrado na região do Bico, e o primeiro desagravo contra magistrado também na região do Médio Norte do interior. Fizemos um sem número de representações contra magistrados e autoridades que violaram prerrogativas da advocacia. Enfim, fizemos muito pela advocacia, mas o conceito, talvez, se eu pudesse me responder objetivamente, o conceito de uma advocacia, de uma ordem para a advocacia, talvez seja o mais importante. Hoje a ordem, na nossa gestão, é um mantra de todos nós, dirigentes, colaboradores e advogados, que a ordem é da advocacia do Estado. E ela abre e fecha nesse sentido. Agora, isso aí, até a parte de obras é interessante, que eu tenho visto, tenho acompanhado você inaugurando algumas, e eu moro na região sul e vi lá a sede em Taquaralto, né, que foi um ganho muito grande, né, para o pessoal que atua ali. Mas você tocou num ponto que a ordem não é só do advogado, né? Nós que somos sociedade e vivemos situações em que
a garantia de direitos ela é violada, é sempre bom poder contar com a ordem se posicionando nesse momento. Até porque o momento político está muito turbulento, né, Gilberto? Aconteceram várias coisas aí que levaram a situações extremas, envolvendo advogados ou às vezes não. Essa gestão sua também vai falar com a sociedade, também vai dar esse apoio? Nesse sentido, a gente vê da seguinte forma: a promoção da cidadania, ela se decorre não porque a ordem é o que a ordem que a Constituição Federal estabelece. Ela é porque ela é constituída de advogados e advogadas. E o advogado e a advogada têm esse compromisso com a sociedade, ele tem um ônus público com a sociedade. Então não é a ordem que tem esse compromisso só com a sociedade, é a advocacia. Todos nós advogados e advogadas temos um compromisso muito forte com a promoção da cidadania, individualmente e também institucionalmente, porque na verdade a ordem nada mais é do que a advocacia institucionalizada. E é nesse sentido que nós abraçamos também essa causa relacionada à sociedade, desde bandeiras relacionadas à pluralidade representativa, à participação da mulher. Nós temos agora nessa gestão a primeira mulher procuradora-geral de prerrogativas da ordem em 32 anos da nossa instituição, a primeira mulher presidente da Comissão da Advocacia Jovem também em 32 anos da nossa instituição. Então, uma participação plural. Temos 2 conselheiras federais na ordem, também pela primeira vez, titulares sendo mulher, um conselho estadual composto por praticamente metade, talvez um pouco mais, ou um pouco menos, de mulheres no nosso conselho estadual, demonstrando esse compromisso com as causas da sociedade dentro da nossa instituição. Então, reafirmamos essa avaliação de que a ordem ela tem um compromisso com a sociedade, mas ela tem que estar voltada para a advocacia. A advocacia, e representando a advocacia, é que os advogados e advogadas dando o tom e o caminho e a condução da ordem é que promovemos a cidadania, que fortalecemos a sociedade, que somos uma classe, mais do que só uma instituição, somos uma classe que temos um compromisso com a promoção da cidadania, com o fortalecimento social e com o próprio Estado Democrático de Direito. Você tocou num assunto importante, porque 2 fatos movimentaram essa pré-campanha, né, da OAB, envolvendo mulheres. Aquele caso lá de Porto Nacional e o caso de Gurupi, envolvendo o Conselho Federal. Um conselheiro federal da ordem, que era suplente, depois... Qual que foi o posicionamento do seu diante de fatos tão polêmicos? São casos distintos, né, institucionalmente. O primeiro foi uma questão local, na subseção de Porto Nacional. Nossa estrutura institucional ela é baseada em representações segmentadas. Então, às vezes, se vê a ordem e aí ela parece que é uma instituição só que fala sobre tudo ao mesmo tempo em todas as esferas e competências, mas não. O Conselho Federal, o presidente nacional, tem uma competência própria, o presidente do Conselho Estadual tem uma competência própria, o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina tem uma competência própria e o presidente da subseção tem uma legitimidade e uma competência própria. Nesse contexto institucional, a condição de discutir o episódio especificamente de Porto Nacional envolvendo uma advogada se deu através da subseção de Porto Nacional e a Comissão de Apoio à Deficiência e, respectivamente, a Comissão da Mulher Advogada. Foi recebida tanto a Ana Cláudia, que é a pessoa com deficiente, nós recebemos, apoiamos, nos solidarizamos a ela, a Ordem dos Advogados está acompanhando todo esse inquérito. Da mesma forma, recebemos a advogada dentro da Ordem dos Advogados para entender as razões que envolveram e as conjunturas que envolveram o episódio, e a Ordem está acompanhando e vai acompanhar até o final do inquérito para ver qual análise, qual providência tomar, ouvindo a subseção de Porto Nacional, que ali ocorreu o fato e são munícipes daquela localidade. No segundo episódio, ele é na cidade de Gurupi, também um advogado inscrito na subseção de Gurupi, então conduzida pela presidente da subseção de Gurupi. Mas há um fator distinto nesse episódio, porque envolve um dirigente da OAB Nacional. E como dirigente da OAB Nacional, esse procedimento de discussão, apuração se dá no Conselho Federal e não na seccional. Isso foi encaminhado pela subseção, pela Comissão da Mulher Advogada ao Conselho Federal,
E a informação que tenho é que isso está tramitando em apuração e sob relatoria do Conselho Federal até providências institucionais relacionadas ao caso. São casos aí que volta e meia tem algum advogado envolvido em alguma questão que chama a atenção. Esses dois são duas mulheres recentemente, né? Aí nessa posição que você bem colocou. Mas eu queria que você deixasse aqui para o pessoal que está nos ouvindo o que se pode esperar de uma futura gestão sua? Em que vai avançar, Gedor? Eu vejo que você tem um pouco essa mítica de representar. Eu vou falar aqui porque uma vez eu disse isso, você não gostou, mas hoje eu vejo que você o seu perfil ainda agrada muito o jovem advogado. E o jovem advogado parece que hoje é a maioria, não é? Dos inscritos na ordem. Hoje sim. Como é que você consegue isso, né? O tempo passou para você, mas isso ainda você continua. Eu acho, Roberta, acho que é um desafio. O desafio, eu sempre digo assim, o desafio não é você dialogar com quem você se dispõe a representar. Né? Então, eu acho que o desafio do representante classista ou de qualquer natureza é você representar bem as bandeiras de quem lhe colocou lá, quem votou em você e quem você se comprometeu. A jovem advocacia eu gosto muito, até porque vim do movimento da advocacia jovem, então aprendi a lidar com esse diálogo, a me expressar com a advocacia jovem e ouvir a advocacia jovem. Então, e tem um compromisso muito forte entre alguns compromissos que tenho na minha trajetória classista, que é a defesa de prerrogativas, mas também a renovação institucional dentro da Ordem dos Advogados. Isso só se faz ouvindo a advocacia e sabendo dialogar com a jovem advocacia, entender a jovem advocacia para poder bem representar a jovem advocacia. E é nesse sentido, o jovem advogado é totalmente diferente do meu início da minha trajetória. Estávamos falando um pouco sobre isso. O jovem advogado hoje é muito mais moderno, ele não é nem high-tech, ele é online, ele é full-time, ele trata tudo com uma rapidez muito grande, com uma celeridade muito grande. Então não dá para falar de pós-graduação sem disponibilizar isso através do celular, não dá para falar de programa de milhagem de desconto sem falar de gametização, não dá para falar de assistência à advocacia sem falar de OAB 4.0, telepresencial, virtualização processual. Então isso só se dá dentro dessa nova realidade que a advocacia vive, com esse diálogo aberto, franco e sobretudo, um diálogo de participação da advocacia jovem dentro da nossa instituição. Muito bem, deixar aqui aberto para você deixar o seu recado final aos que nos ouvem, não só os advogados e advogadas, né, mas todo o público aqui do nosso canal do Tempo no YouTube. Primeiro, falar para a sociedade em geral. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um compromisso com a sociedade, e um compromisso, como eu disse, muito forte, de ouvir a pluralidade representativa com as minorias, de garantias constitucionais. Isso está no nosso DNA, é da nossa essência, e é da essência não só institucional, ela está no nosso estatuto exatamente porque ela é formada e integrada por uma classe que tem essa identificação histórica e social. Então, o compromisso com a sociedade, com a defesa das questões sociais, ela está presente todos os dias dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu não poderia deixar de manifestar, de me expressar a advocacia. A advocacia que passa um momento de muito questionamento, a advocacia que passa um momento de muita incompreensão, uma advocacia que passa um momento de muita discussão sobre o nosso papel e a nossa importância dentro da sociedade, dentro do sistema judicial. A nossa proposta vem de uma defesa e de uma postura que é típica de advogado. Eu sou advogado, tenho um posicionamento em defesa do advogado e advogada, sofro como advogado e advogada em todas as suas nuances, em todas as suas dificuldades, e é esse sentimento, é essa postura também de ser solidário e sofrer junto com cada advogado e advogada do nosso Estado, que acho que o presidente da Ordem tem que ter. Não dá para a gente imaginar um presidente ou uma presidente desassociada da realidade da advocacia ou desassociada das dificuldades que a advocacia vive
ou desassociada da grande maioria do perfil que a advocacia tem. E é esse o nosso compromisso, é representar a advocacia, o advogado e a advocacia jovem, a advocacia militante, o advogado do interior ou da capital, com o mesmo perfil e com a mesma postura que cada advogado e advogada adota no seu dia a dia profissional. Tá ótimo, e você vai acompanhar os lances dessa eleição da OAB, que tem hora que ela é mais acirrada do que a eleição que a gente está acostumado aí a acompanhar de governador, de prefeito, de deputado. Aqui no canal do YouTube, no T1 Notícias, nos acompanhe.